Então, assunto difícil, mas vamos lá. Na data de hoje, está sendo lançado pela Brasil Paralelo, a BP, um documentário chamado Varig, a Caixa Preta do Brasil. Pois bem, eu ainda não sou assinante da Brasil Paralelo, pretendo me tornar assinante, basicamente estou motivado a assinar a Brasil Paralelo por causa desse documentário. Assim, segundo algumas pessoas que são da aviação que eu conheço, que foram entrevistadas para a, a, a evolução, a criação, como é que eu posso explicar? A formação deste documentário, que é um documentário, e eu tenho certeza que como algumas coisas da Brasil Paralelo que estão disponíveis aqui no próprio YouTube, que é onde eu costumo assistir o conteúdo deles, acabe tendo algum conteúdo de política, tá? Mas assim, deixa eu dar a minha opinião sobre Varig, sobretudo pelo que eu conheço de aviação desde quando eu me enfiei dentro do aeroporto até a última vez que eu trabalhei em aeroporto. Mas vamos lá começar pelo início. Minha história com a aviação, eu acho que algum outro vídeo eu já devo ter contado. Começou no dia 31 de outubro de 1996. Eu estudava no colégio aqui perto, no Ângelo Mendes de Almeida, mais conhecido como GEB. E estava em sala de aula nessa quinta-feira, dia 31 de outubro de 96, quando às 8h poucas da manhã estava na aula de matemática. Acredito que era matemática, quando houve o acidente do Fokker 100 que caiu aqui ao lado do colégio. E como diz o Lito do Aviões e Músicas, a partir desse dia o aerococcus me infectou e... Enfim, por incrível que pareça, mesmo distante da aviação, a aviação é minha vida, eu gosto de falar sobre isso. Estou em vários grupos do Facebook, vários fóruns de aviação, como é que eu posso dizer assim... Não sou assinante de nenhum dos canais, mas muitos canais de aviação eu sigo. Panda, Lito, Fernando, enfim, canal Asa. Eu não sou muito, não sou muito afeito a helicópteros. Meu negócio é avião, tá? É a minha essência. Não sou de seguir canais de helicópteros. Para você ter uma ideia, o melhor canal de helicópteros do país, que é o VHD, eu não sigo. Mesmo gostando dele, conhecendo a pessoa dele, não é a minha natureza, não dá. Enfim, nesse intervalo de tempo, é óbvio, fui parar na aviação por causa da TAM. Fui parar na aviação porque, óbvio, quando você tem uma tragédia tão grande dessa ao seu redor, o primeiro sentimento, na verdade, não é o de gostar, é o de ter repulsa. Mas eu cresci numa favela, a favela Beira Rio, que hoje é conhecido como o Complexo da Alba, enfim, onde essa tela está atrapalhando. Hoje ela não está a fim de colaborar. Pronto, assim melhor. Onde quase todo mundo trabalhava no aeroporto, e até hoje assim tem muita gente ainda que trabalha no aeroporto, no catering, na rampa, enfim. Eu tô falando de 1996, 97, que é a época que ainda existia multilanches. Quem é do aeroporto de Congonhas e é velho a esse ponto, vai lembrar da multilanches, mas enfim. Só que eu sou xereta, eu não quero só me enfiar, eu gosto de aprender. E assim, eu conheci muita gente. Conheci inclusive um ex-presidente da Varig, o senhor Rubel Thomas, que foi execrado da Varig quando saiu, porque ele foi o primeiro presidente a ter a ideia maluca de devolver avião porque não estava conseguindo pagar. Mas até aí tudo bem. Vamos lá. Eu vou dar um pouquinho de história da Varig e um pouquinho da minha percepção pessoal sobre como a Varig terminou. Vamos lá. Inicialmente a Varig, se você levar em consideração algumas coisas, eu sei que tem gente que defende a mesma tese que eu. Muita gente vai defender que a Sindicato Condor
Era, foi sim a companhia aérea mais antiga do Brasil. Mas a Varig é a pioneira por ter sido a primeira a voar com passageiros e cargas. Então, Varig foi a primeira, ela é a pioneira e isso tem que ser respeitado de todo jeito. Ponto número 2. A Varig, ela cresceu, sim, ela cresceu por contas próprias e ela cresceu por obter sucesso. Ela cresceu por obter sucesso até os idos do primeiro governo militar. Tá? E assim, a ditadura, você pode ter visão a favor, você pode ter visão contra. Conheço muita gente com muita idade e que lembra da ditadura e lembra com saudosismo, não lembra com, com rancor, com ódio ou com qualquer marcação. Lembra com um sentimento bom. Particularmente eu não tenho uma opinião formada porque eu nasci em 1984, o último ano da ditadura, então eu não vivi, não sei. Eu sei o que a história conta. E a história é contada de duas maneiras bem diferentes. Então, no final das contas, quando eu tenho duas versões para contar, a gente se apega ao número. Tá certo? E eu vou explicar por quê primeiro. Acontece o seguinte: se a gente for levar em consideração, a gente, desde quando nós ganhamos a Copa do Mundo de 2002, tô falando de futebol, desde quando nós ganhamos a Copa do Mundo de 2002, nós passamos por 2006, 2010, 2014, 2018 e hoje nós estamos recém-eliminados da Copa do Mundo pela Croácia. 2006, a gente teve a melhor seleção que poderia ter sido feita depois do Penta. E na verdade, para mim, 2006 é a melhor seleção já feita depois de 70, porque para mim a seleção de 82 não foi melhor que a seleção de 70, e porque tinha um gênio lá chamado Pelé. Então 82 não tinha isso. E eu acredito até que se você tirasse o Pelé, a seleção de 70 ainda era melhor que a de 82, mas é uma opinião minha. A seleção de 2006 foi a melhor seleção que a gente poderia ter tido. Era incrível. Existia um negócio chamado quadrado mágico. E eu tô lembrando 2006 porque 2006 foi o último ano efetivo da Varig. Mas isso aí fica para outra história. Vamos lá. 2006 talvez tenha sido, para mim, a pior derrota que a gente teve. E se eu voltar mais atrás, para mim, perder a final da Copa em 98, aqueles gols do Zidane, a crise do Ronaldo, que ainda era Ronaldinho, para mim, foi muito pior. Mas se você levar em consideração somente os números, na sua cabeça vem o dia 8 de julho de 2014 no Mineirão. E eu não preciso falar o que é. Não preciso, você vai saber do que eu estou falando. Mas vamos lá. Então, até os governos militares, até o início do governo militar, a Varig era uma empresa que crescia como queria. Ela crescia como queria. E até o início do governo militar, a Varig, ela concorria e era concorrente e as coisas fluíam dessa forma. Óbvio que muito rápido a Varig se tornou a maior companhia aérea do Brasil. Porque naquela época voar não era como hoje, onde as pessoas simplesmente entram no avião ou ficam no sistema de entretenimento ou ficam com a tela do celular na cara. Certo? Dito isso, no início do governo militar, o governo militar já entra, porque eu acredito que a Varig deve ter sido apoiadora dessa turma, eu não sei. Dito isso, não, já de novo, não tenho uma opinião 100% concreta para falar sobre o governo militar ou sobre a ditadura militar ou como vocês quiserem chamar. Na minha cabeça é governo militar e é uma ditadura. É um governo militar, mas é uma ditadura e aí não tenho que decidir. AI-5, censura nas músicas, na mídia, etc, etc. Não tenho o que discutir. Isso é indiscutível. O tamanho dessa ditadura aí fica para a esquerda ou direita definir se é ou não é. Mas tudo bem. Vamos lá. Até o início do governo militar, a Varig era uma empresa. Depois que o governo militar começa, eles já começam derrubando a real.
E é uma história. Uma empresa que era extremamente saudável, ela faliu, porque o governo faliu. O governo decretou a falência dessa empresa e passou tudo que essa empresa era para a Varig. E de lá para cá, até o último dia da Varig, se não fosse o governo cessar os perrecos, ou melhor dizendo, as ajudas, os apoios, a Varig estaria viva até hoje 100% de certeza. Mas vamos lá. E a Varig cresceu. Cresceu, 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 cresceu. Incorporou a Cruzeiro, incorporou dívidas bastante absurdas. Mas no meio no meio do governo militar, nos últimos anos do governo militar, conforme a economia do Brasil foi se deteriorando, a economia da Varig também foi se deteriorando. Porque quem viveu aquela época não conheceu uma companhia aérea brasileira voando de aeronave widebody de dois motores. 767 na Varig era a minoria. A gente está falando de DC-10, MD-11, 747-200, 300, 400. Varig chegou até ao mesmo tempo mais de 11 jumbos. Mas enfim. Só que conforme a situação do governo militar foi se deteriorando, obviamente o país está em crise, menos pessoas voavam. Já sabemos onde é que isso vai dar, certo? Eu tenho uma mania de dizer, isso é uma coisa que eu aprendi com o finado comandante Rolim Natan. O transporte aéreo é o último setor a ganhar quando o país está bem, mas é o primeiro setor a perder quando o país está mal. Entendeu? Pois é. Resumindo, os governos militares, eles terminaram mal, economicamente falando. A economia brasileira terminou mal. E, consequentemente, a Varig, ela se tornou uma estrutura, e aí a gente talvez precise passar pela circunscrição de comando. Vamos lá. A Varig teve sua primeira destituição de presidente quando Otto Maier foi preso, em 1942. Foi preso, obviamente, porque ele era alemão. Estávamos no meio da Segunda Guerra Mundial, onde estava o mundo brigando contra nazistas e contra os japoneses. Então ele foi preso porque ele era alemão. Basicamente foi isso. Ele foi preso porque era alemão. Ele não foi preso por ser nazista. Foi preso por ser alemão. Quando ele foi destituído, teve um outro presidente na Varig. Eu agora não me lembro o nome dele, mas ele durou 2 dias, 3 dias, e porque ele assumiu a presidência da Varig na quarta e morreu na sexta, ou assumiu a presidência na Varig numa quinta-feira e morreu no sábado de acidente de avião que ele estava pilotando a aeronave. Entra o homem que deu origem à Fundação Rubem Berta. Ele não deu origem à Fundação Rubem Berta, mas ele foi o cara que passou muito tempo. Ele ficou até os idos dos anos 60 como presidente da Varig, que era o Sr. Rubem Martin Berta. Pois bem, dito isso, depois dele, assumiu um outro presidente. Deixa eu me pesquisar aqui, presidente da Varig após Rubem Berta. Porque, sim. Mas enfim. E até o senhor Hélio Smith, que... Na verdade, antes do Hélio Smith, tiveram dois presidentes. O primeiro foi Otto Ernst Mayr. Aí depois... Acho que foi o Eric Kastrup de Carvalho que... Não. Não. Enfim, vamos voltar no o quadro de presidentes. Enfim, a gente precisa só tentar encontrar esse elo perdido. Mas enfim,
Até o senhor Hélio Smith, que ficou até o final dos anos 80, até o final dos anos 80 e tal, a Varig tinha um sistema de presidência que era bem interessante. Ó, isso mesmo. Otto Meyer, Rubem Berta. Aí Rubem Berta teve Eric de Carvalho, Harry Schutz. Aí até 1990 o senhor Hélio Smith. Aí depois virou sopa das letrinhas. Quando o Hélio Smith morreu, foi quando assumiu o senhor Rubel Thomas. Isso eu tô falando de 1990, a gente tá falando do auge das crises, porque assim, até o final dos anos 70 tava tudo tranquilinho pro lado da Varig. Porque a Varig crescia, ela comprava empresas que tinham dívidas, ela ficava se tornando cada vez maior, maior, maior. Sabe, assim, a megalomania da Varig era um negócio absurdo. A Varig chegou a ter escritório em mais de 100 países. Para uma empresa que tinha, no auge da Varig, ela teve 127 aviões. No auge. No auge. Tá? No auge. E a gente vai chegar num resultado bem interessante quando a gente vai falar desses 127 aviões. Beleza. Rubel Thomas, aí tem Carlos Engels, Fernando Pinto, eu preciso lembrar dele depois, o senhor Osírio Silva, fundador da Embraer. Aí teve o Manuel Guedes, Roberto Macedo, Luiz Wellich, enfim. Aí teve Carlos Martins, Henrique Neves, Osmar Cunha, Marcelo Bettini. Mas vamos lá para brincadeira. Tá bom. Até o começo dos anos 80, ainda com crise do petróleo e tudo mais, a Varig conseguia crescer e conseguia ser saudável. Mas nos anos 80, principalmente depois da redemocratização do Brasil, isso quer dizer que até 1984 a gente não tinha uma democracia plena. Já tenho minha opinião sobre democracia e ditadura. Até 1984, eu posso dizer que, assim, ainda no começo dos anos 80, até 83, 84, por causa das relações que a Varig tinha com o governo militar, as coisas para a Varig funcionavam bem. Vamos lá. Eu não estou falando só da questão da Real. Eu não falo da Panel. Mas eu falo que, por exemplo, a Varig tinha assentos reservados para políticos e sempre teve, inclusive, essa prática durou até os últimos dias da vida dela. Assentos reservados no avião, principalmente nos trechos Santos Dumont Brasília, Porto Alegre Brasília, Congonhas Brasília, São Paulo Rio de Janeiro Congonhas Santos Dumont, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Brasília, sempre teve esses lacinhos. E na verdade, de quase todas as capitais, a Varig tinha assentos reservados para políticos em todos os voos. Onde não é que a gente está falando que o político viajava com a passagem paga pelo governo. Não. Ele simplesmente chegava no check-in, se apresentava, como se fosse um special service, imprimiam o que a gente chama de 00, imprimiam uma RIP, RIP é um nome que a TAM usou muito como passagem grátis. Imprimiam muito uma 00 pro passageiro, não lembro o nome técnico que a Varig deu, porque, pô, a última vez que eu tive contato com a Varig, né, 16 anos. Enfim. Então a Varig sempre teve essa relação muito incestuosa com o governo e sempre teve muitas benesses com isso, até um ponto que eu concordo com o Panda Betting quando ele fala assim, pô, falar que o governo acabou com a Varig é sacanagem. Mas não é 100% falso. Também na minha opinião e na dele. Enfim, anos 80, aquela crise, tudo dando errado para todo quanto é lado, vários planos econômicos que tiravam dinheiro do povo, das empresas, do próprio governo, uma zona, inflação galopante, isso é uma situação que ficou decrépita, caótica, até o início de 1992, 3, que foi quando
Governo Itamar Franco, que ninguém dava nada, que ninguém acreditava que ia para frente, e ele, Fernando Henrique, Ciro Gomes e uma certa turma fundaram o Plano Real e que seria implantado e iniciado no dia 1º de julho de 1994, ainda no governo Itamar Franco, e que também levou o Fernando Henrique a se tornar presidente da República Brasileira. Mas vamos lá. Então, de 84 até 1994, a situação do país era caótica. A gente está falando de inflação galopante. Eu estou falando de ter retabelamento de preços todo santo dia. E eu relembro, quando alguém quiser perguntar como vai ser, como está sendo Venezuela e como vai ser a Argentina, é só lembrar do Brasil dos anos 90, antes do Plano Real, e a gente vai saber o que a gente está falando. E se a gente não tomar cuidado, isso volta mesmo com o real. Dito isso, então assim, a Varig sempre teve suas benesses do governo, a Varig sempre teve a sua bancada na Câmara dos Deputados, mesmo depois da redemocratização do Brasil. Ponto. A única diferença é que depois que o governo do Fernando Henrique assumiu, o governo tinha regras para dar dinheiro. E aí a gente embarca, eu já falei que a Varig se tornou lenta, e tem a fase número 2 do problema da Varig, e esse tópico se chama Fundação Rubem Berta. No final das contas, a Varig acabou se tornando uma empresa que não tinha dono. E é um fato. A dona da Varig, a controladora da Varig, era um negócio chamado Fundação Rubem Berta. E a Fundação Rubem Berta, ela tinha muita ingerência dentro da Varig. Se eu botar aqui no papel das presidências da Varig, talvez Otto Maier, Rubem Berta, Eric de Carvalho e o senhor Hélio Smith, não, o Hélio Smith não dá para colocar nessa lista, e talvez o Harry Schutz, eles ainda tinham administrações da Varig muito profissionais, e a Varig tinha uma premissa de você se tornou presidente na Varig, era quase um cargo vitalício. Era quase um cargo vitalício porque acho que o Hélio Smith, ele morreu de câncer. Rubem Berta morreu, ele morreu na mesa dele, do escritório dele no Santos Dumont. Eu sei que até a entrada do Rubel Thomas na Varig, um foi preso, ele foi destituído porque ele estava preso, porque a Varig não aceitava ter um presidente preso. Então um foi preso, 2 morreram e 2 tiveram que ser afastados por questões de doença, até chegarmos em Rubel Thomas. Quando o Rubel Thomas assume a Varig lá para os idos dos anos 90, também assumiu o governo brasileiro um cara chamado Fernando Collor de Mello. E aí a gente vai chegar num fator chamado Plano Collor. Certo, mas ainda assim a Varig era uma empresa muito, mas muito bem relacionada com setores do governo. Beleza? Beleza. Entre o governo Fernando Henrique, e aí foi quando a Varig teve uma chance de ter um sopro, mas antes disso ela passou pelo baque do Rubel Thomas. No finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, quando o Rubel Thomas ele tenta desempenhar um papel, e eu assim, particularmente eu não sou muito fã dele, mas mesmo depois dele ter sido chutado da Varig, ele se tornou diretor da TAM em ascensão e participou muito do projeto de grandeza da TAM, que acabou dando certo, que acabou funcionando, mesmo depois da morte do comandante Rolim. Então significa que o Rubel Thomas ele teve os seus méritos. Só que foi na gestão do Rubel Thomas que o mundo percebeu que a Varig não era tanto essa empresa infalível, sabe, intocável do brasileiro. E isso é um detalhe frustrante, mas muito frustrante. Então a ordem de cronologia da Varig é uma Varig bastante comum. E eu vou explicar mais ou menos como é que funcionava a coisa na Varig. A Varig funcionava praticamente como se fosse uma estatal do governo, controlada por qualquer desses governantezinhos que nós tivemos nos últimos anos. Qualquer um deles. Onde cada um coloca os seus caciques dentro de cada um lugar. A diferença é que quem fazia isso era a Fundação Rubem Berta e os seus caciques. E acreditem, era uma coisa muito absurda. As decisões que eram tomadas pela diretoria da empresa, pelos executivos da Varig no Rio de Janeiro, tinham que ser submetidas à Fundação Rubem Berta em Porto Alegre.
E isso era o fim do fim. Para exemplo de comparação, nessa época que eu estou falando, do início do desmando da Fundação Rubem Berta, a Aviação Aérea São Paulo, extinta VASP, era uma estatal. E a VASP, controlada pelo governo do estado de São Paulo, era menos bagunçada do que a Varig. Só que a Varig tinha luxo e imponência. Porque VASP e Transbrasil, que eram as outras gigantes do setor, ou as outras duas grandes do setor, porque a Varig era a gigante, VASP e Transbrasil só tinham autorização a ter alguma coisa caso a Varig já tivesse. A gente fala do Airbus A300 da VASP, mas a Varig teve antes. A gente fala de 767-200 da Transbrasil, que chegou o primeiro, mas só depois que a Varig já tinha jumbo. Entendeu? A gente pode comemorar que o Tango Alfa Alfa, Papatango, Tango Alfa Alfa, Alfa Alfa da Transbrasil chegou primeiro. Realmente chegou primeiro. Mas só depois que de alguma forma foi autorizado pelo pessoal que tinha contato com o governo, porque na época o Departamento de Aviação Civil era controlado pelos militares, enfim. Era o Brasil que a gente está acostumado a ver até hoje e, assim, pouca coisa mudou. O que mudou mesmo, o único fator relevante de mudança na aviação foi o apagão aéreo de 2006, 2007, que aí algumas coisas tiveram que mudar realmente. E não mudaram tanto. Mas enfim, a gente foi passando nisso e eu volto até final da década de 70, quando os governos militares começaram a dar ruim e já o período democrático, porque nessa época a Varig fez uma gracinha que foi vender os aviões próprios, ela tinha uma frota própria, talvez não fosse tão nova, mas era uma frota própria, eu acho que só não vendeu naquela época os Electras, ela vendeu os aviões dela e alugou esses mesmos aviões de volta, então é Sell and Lease. Ela vendeu e as pessoas que compraram os aviões já ganharam um contrato de locação, ou seja, as aeronaves não chegaram nem a sair do Brasil. Ponto. Aí foi para capitalizar, começar a pagar dívidas, etc. Porque quando você admite também empresas que devem muito, você precisa de uma gestão empresarial muito forte. E isso eu vou passar adiante quando a gente falar da tentativa de fusão da Varig com a TAM. Mas enfim, a gente tem essa marca de que a Varig era realmente uma bagunça, era uma cacicaiada política inacreditável no governo do seu L. Smith. Porque no governo do L. Smith, realmente a gente já não existia nem critério técnico para colocar a gente nos devidos setores. E assim, era inacreditável que você não tinha conexão entre marketing operacional, manutenção, nada. Fora investimentos errados. Aquele centro de catering no Rio de Janeiro é um absurdo. Muito, muito mal planejado. Mas também teve decisões que não foram modificadas. Por exemplo, em 1985, 86, foi inaugurado o Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos. E é óbvio que ia acontecer da centralização dos voos internacionais acabarem vindo para cá, para São Paulo, porque São Paulo já era a capital financeira no Brasil. E o Rio de Janeiro era a capital turística. Só que uma das decisões da Varig foi não vir para São Paulo. Do primeiro ao último dia de vida da Varig, a Varig teve sua sede no Rio de Janeiro. Sede em São Paulo somente da VASP, que fica lá naquele prédio abandonado na entrada do aeroporto, da Praça Rubem Berta. A Transbrasil ficava na General Pantaleão Teles, que é onde fica o hangar 3 da Latam hoje. Só que no caso o hangar da Transbrasil era na entrada, na junção da Pantaleão com a Lino de Moraes e a Rua Tamoios. Se eu puder eu coloco no mapa. Acredito que não, porque o vídeo vai ficar muito longo e para editar vai ser uma porcaria. Mas enfim. E a Varig foi sucedendo, acumulando dívidas, perdendo crédito internacional, porque foi se desfazendo de um monte de coisa. Ela manteve coisas boas, como a área de engenharia e manutenção. O parque de manutenção da Varig era incrível. A Varig sempre foi muito buscadora da eficiência operacional,
aliada à segurança de voo, nisso a gente não pode questionar. Aliás, nossas 4 grandes, até o dia que elas deixaram de existir, estou falando de Varig, VASP, Transbrasil e TAM, elas sempre primaram muito pela manutenção. E mesmo com os escândalos, quando caiu o Fokker 100 da TAM, que a manutenção da TAM é isso, a manutenção da TAM é aquilo, a manutenção da TAM era certificada e premiada no mundo inteiro. E era um dos motivos que quando eu conheci a TAM, eu passei a gostar da TAM por causa disso. Porque eu conheci. E aí, com o tempo, eu estou falando de eu garoto, mas até aí, vamos voltar até os anos 80. E a Varig foi acumulando dívidas. A administração do L. Smith, apesar das suas, das suas boas lições, era um comando bagunçado. O senhor Rubel Thomas, que acabou tentando sanitizar a Varig, e assim, isso eu tô falando com relato próprio. Talvez, por exemplo, o Panda, que viveu aquela época, que entrevistou quase toda a diretoria da Varig, talvez ele tenha uma opinião totalmente diferente da minha. Mas na minha cabeça, inclusive, era uma coisa que quando eu encontrava o comandante Rolim uma vez, eu me peguei ele falando do quanto ele conseguia entender a cabeça do Rubel Thomas quando ele foi chutado. E o plano de extensão de expansão internacional da TAM, quando a TAM comprou os A330-200, eu estou falando de 1998, era um plano que a curto prazo não, porque ele já tinha os seus três que ele chamava de lugar-tenentes, que era Luiz Eduardo Falco, que quando saiu da TAM virou presidente da Oi Telecomunicações, que infelizmente por os últimos dias passou a não existir, mas isso aí é um papo que a gente pode conversar depois, porque o caso da Oi também é caso de amizade com o governo. Aí tinha o Daniel Mandali Martin, que é ex-cunhado do falecido comandante Rolim, e tinha o senhor Rui Amparo, que, cara, assim, o Rui Amparo eu não tenho o que comentar. E tinha mais uma outra equipe, José Wagner Ferreira, que já tinha vindo da VASP, o Rubel Thomas ele entrou depois, agora eu só não consigo me acertar se o Rubel Thomas entrou antes da morte do comandante ou se foi o próprio Daniel Mandeli Martin, que foi o primeiro presidente da TAM depois do Rolim. Se foi o Daniel que chamou ele para participar do plano de expansão da TAM. Mas enfim, passado todos esses dissabores, a Varig já manquitolando. Início dos anos 90, a Varig já manquitolava. A Varig já manquitolava. E aí veio o plano real. Minha gente, eu tô falando que em 1994, com R$ 1 você comprava 10 pães. Em 1900 até 1997, o dólar e o real eram praticamente pareados. O real já chegou a valer mais que o dólar. É lógico que Brasil é Brasil. Então assim, de 92,5, 93 até 1998, a Varig conseguiu respirar. Ela conseguiu sanitizar muito da sua dívida, muito, mas assim, eu tô falando, ela conseguiu dividir muito espaço, ela conseguiu ainda num espaço de respiro, e aí tem uma conjuntura de fatores que não foi tão favorável. E essa conjuntura de fatores se chama TAM Linhas Aéreas, mas eu vou chegar na TAM até daqui a pouco. E até o plano de expansão da TAM também foi frustrado. Enfim, até 1997, comecinho de 98, a Varig estava respirando, estava indo bem, ela já tinha começado a reorganizar as operações da Rio Sul e a Nordeste, que são as duas subsidiárias que elas tinham, que a Varig tinha. A Rio Sul também com sede no Rio de Janeiro, mas que operava São Paulo. Mas assim, ainda nesse meio tempo, a conjuntura que favorecia muito a Varig foi se destruindo, mesmo com a recuperação financeira do Brasil. Primeira coisa, a Varig operava sozinha a ponte aérea Rio-São Paulo. Sim, era um pool. Varig, VASP e Transbrasil, elas vendiam passagens de conjuntos. Você não interessasse se você comprasse passagem na Varig, na VASP ou na Transbrasil, você ia voar nos Electras da Varig. Então todos os voos da ponte aérea eram operados pela Varig. No início de 91, o Fernando Collor ele teve uma iniciativa de desregulamentar o transporte aéreo. E aí existia uma empresinha muito pequena chamada TAM, que ela só voava com jatos Fokker 27, Embraer 110 Bandeirante, fazia as rotas
mas muito regionais mesmo. Muito regionais mesmo. E isso foi uma aposta do comandante Rolim, porque em 1990, quando ele recebeu o primeiro Fokker 100, e é um dos motivos da minha paixão pelo Fokker 100, é também a história do Fokker 100 no Brasil, e eu vou contar esse vídeo depois. Enfim, quando foi desregulamentado todo o sistema, ainda teve um probleminha aqui, um ajustezinho aqui, mas de repente, Varig, VASP e Transbrasil estavam voando com Electras na ponte aérea, e a TAM estava voando com Fokker 100, estendendo tapete vermelho, dando serviço de alta qualidade, com balinhas a bordo, com o dono da companhia aérea atendendo os passageiros na entrada do avião, porque o comandante Rolim chegava todo dia no aeroporto fidedignamente, de segunda a sexta-feira, muitas vezes de sábado e domingo, o comandante Rolim estava no aeroporto às 5h30, 6 horas no máximo, ele estava no aeroporto para receber passageiros. Normalmente, os check-ins da primeira ponte aérea, da segunda e da terceira, não era muito raro o comandante Rolim estar atrás do balcão atendendo o passageiro, fazendo o check-in, depois acompanhando o embarque, depois acompanhando o embarque do passageiro na aeronave, porque ainda não existia fingers em Congonhas, tá? Então todos os embarques em Congonhas eram feitos nas primeiras 8 posições, os passageiros iam a pé até o avião, e nas remotas iam de ônibus. Enfim, o comandante Rolim estava lá. Mas aí teve a grande expansão da TAM. No final dos anos 90, em 99, a TAM tinha 34 Fokker 100. Em 1990 só tinha 0. E a ponte aérea da TAM passou a ser mais disputada que qualquer outra. E a TAM não fazia comercial na TV, a TAM não era tão midiática. O midiático da TAM era o falecido comandante Rolim, porque ele foi na TAM o que o Rubem Berta foi na Varig. Só que a diferença é que quando o comandante Rolim, ele tinha um plano de negócios, inclusive pós-mortem. Mas aí a gente conversa depois. De sabores ou não de sabores do Fokker 100, acidentes e incidentes, avião que caiu, avião que explodiu, avião que foi parado no pátio de uma fazenda. Aconteceram muitos incidentes com o Fokker 100, até entendo as pessoas não gostarem do Fokker 100, mas para mim o Fokker 100 é o melhor avião que eu já voei. E olha que eu já voei de 767, 777, A330, A340, MD-11, 737-200, 300, 400, 500, 800, MAX, A320, 19, 21. Enfim, voei muita coisa. Mas, enfim, a TAM se tornou uma concorrente de peso. E ela se tornou uma concorrente tão ruim que ela, com seus 34 Fokker 100, ela conseguiu acabar com Varig, VASP e Transbrasil, porque ela brigava, ela batia de frente com as três ao mesmo tempo, principalmente no maior filão do mercado aéreo brasileiro, que é a ponte aérea, que enquanto uma passagem de São Paulo e Curitiba custava em torno de R$100, a passagem de ponte aérea chegava a custar 1.500, dependendo do horário. E isso para voar de Fokker 100. E na ponte aérea os preços não eram diferentes para voar de Electra. Era aeronave extremamente luxuosa, etc, etc, mas era muito barulhenta, era antiquada. O medo de morrer sempre foi maior e, por que pareça, o acidente mais dolorido da ponte aérea Rio-São Paulo é o do Fokker 100 da TAM, mas o medo do Electra existia. Enfim, passou 96, 97, 98, veio a crise dos tigres asiáticos. Pouca gente lembra disso. Eu tô tentando relembrar isso. E essa crise, ela perdurou 98, 99, aí o dólar deu aquele pã. Em 2000 a situação já estava começando a melhorar, 2001, que foi quando o comandante Rolim morreu. Mas a expansão da TAM já ia, a TAM já estava voando para Miami, Paris, ela já estava fazendo Frankfurt, Zurich. A TAM estava dispensando todas as balas onde dava e ela ia. Brigando. Mas enfim, só que a situação das nossas companhias aéreas mais antigas, elas se tornaram decrépitas. Inicialmente, a VASP foi privatizada, foi parar na mão do megalomaníaco do Wagner Canhedo, porque aquele cara era completamente maluco. Ele teve todas as chances possíveis e imagináveis de fazer a VASP uma empresa melhor. A Transbrasil, desde os idos dos anos
70 e 80, todo mundo que trabalhava na Transbrasil, Panda trabalhou na Transbrasil, todo mundo que trabalhou na Transbrasil e na VASP já sofria. Quem trabalhou na TAM sofria, mas não sofria tanto, porque a TAM era uma empresa pequena. A gente está falando de uma empresa que tinha, sei lá, 10 aviões, entre Fokker 27 e Embraer 110 Bandeirante. A TAM não chegou a operar o Brasília. A TAM já pulou do Fokker 27 e do Bandeirante pro Fokker 50 e pro Fokker 100. E depois ela já pulou direto do Fokker 100 pro A330-200. Saiu de uma aeronave de 108 passageiros para uma de 225 na primeira configuração, porque tinha primeira classe econômica, primeira classe rica, né, executiva e econômica. Mas já veio uma aeronave de 225 passageiros. Estava eu no aeroporto de Congonhas no dia que foi feita a entrega do primeiro A330 para a TAM, quando vieram o Mike Vitor Alfa e o Mike Vitor Bravo, o comandante Rolim chorava como uma criança escondida atrás de uma escada. Porque nessa época, tô falando 98, eu tinha 14 anos. Eu transitava bem na TAM. Mas enfim. E assim, muito do que eu sei sobre a Varig, eu aprendi com o falecido comandante Rolim. E ele falava assim, ó, eu entendo que eu tenho problemas com a VASP e com a Transbrasil. Que a TAM também chegou a ensaiar um acordo com a Transbrasil, antes da Transbrasil quebrar. Mas enfim, o que acontece é que no final das contas, o governo brasileiro, já no final dos anos 90, antes das coisas acontecerem, a Transbrasil, ela sobrevivia muito pelo fato de existir um homem lá chamado Comandante Omar Fontana. Porque mesmo com todas as crises, mesmo com todos os prejuízos que a Transbrasil teve, e a diferença entre Transbrasil e VASP talvez seja essa, é que nem Transbrasil e nem VASP tiveram os arregos que o governo deram para a Varig. A Transbrasil, nos últimos dias do Omar Fontana, ela estava já entre a cruz e a espada, entre a cruz e a espada. A diferença entre a morte do Omar Fontana, que foi no final de 2000, e a falência da Transbrasil em 2001, deixa eu me verificar direitinho, tá? Porque eu gosto de datas. Morre Omar Fontana. Omar Fontana morreu em 8 de dezembro de 2000, ou seja, fez 22 anos. Agora vamos ver. Transbrasil foi em 2001. Transbrasil para de voar. Transbrasil parou de voar. A Transbrasil parou de voar. Ela parou de voar no dia 3 de dezembro de 2001, ou seja, faltava 5 dias para fazer um ano da morte do Omar Fontana. E aí a falência dela foi decretada em 2002. Aliás, eu nunca vi uma falência decretada tão rápida. Para você ver como é que são as coisas. A situação da VASP se arrasta até hoje. Porque a família Canhedo não deixa as coisas transitarem. É por isso que vive aquele mausoléu no aeroporto de Congonhas ali. Quem segue na rua Tamoios. Pega um pedaço da Washington Luiz, a entrada do aeroporto ali. Aquele mausoléu. Mas vamos lá. Então eu tenho uma situação bastante engraçada na Varig. Eu tive todos os arregos do governo, mas o governo não me cobrava nada. Eu tinha uma administração bagunçada, eu tive presidentes que faziam o que queriam e colocavam quem queria do jeito que tinha lá. Não raro, na administração do Hélio Schmidt, tinha políticos que tinham zero compromisso com a Varig que estavam lá dentro. Passou. Só que aí, essa crise dos tigres asiáticos, ela deixou o seu rastro. E esse rastro fez a Transbrasil fechar as portas em 2001, a VASP fechar as portas em 2002. Na verdade, a VASP até se arrastou um pouquinho mais, foi até 2004, por aí. E a Varig finalmente ser liquidada em 2006. A Varig foi liquidada. A diferença é o seguinte, falar que a Varig não pediu arrego pro governo, no comecinho dos anos 2000, a Varig pediu arrego pro governo. E foi muito arrego pro governo. Só que o Fernando Henrique não estava disposto a ajudar a Varig de qualquer jeito.
Assim como ele não esteve disposto a ajudar a Transbrasil de qualquer jeito, assim como ele não estaria de forma alguma disposto a ajudar a VASP de qualquer jeito. Porque a VASP tinha sido privatizada e ela tinha condições de ser saneada. Muitas condições de ser saneada. Mas o megalomaníaco do Wagner Canhedo, ele tratou a VASP como se fosse uma zona. E por incrível que pareça, pessoal da Transbrasil de Recife, amo vocês. Bispo, Rejane, um dia eu quero encontrar vocês de novo. Jamerson, que depois foi para Natan. Meu, gente, amo vocês. Eu lembro de tudo quando a gente se conheceu no aeroporto. Sério. Que eu fui ratinho da Transbrasil lá no aeroporto de Recife. Adorava eles. Pra mim, a melhor equipe de aeroporto de todo o Brasil dos anos 90 e começo dos 2000 era a Transbrasil de Recife. Vocês não fazem ideia de como aquele povo se esforçava para fazer as coisas darem certo. Voltando no assunto. E o último e quinto item para a Varig ser quebrada era a soberba. Não, o Sindicato Nacional das Empresas Aeronáuticas de hoje, antigamente não era bem o sindicato, era a Varig que mandava e acabou. Ela olhava para baixo com desdém. O falecido comandante Rolim, ele falava que dentro do SNEA ele era tratado como um lixo. Ele era o intermediário, entendeu? Ele era o intermediário. Imagina que lá, vamos botar em carro, que é fácil. Carro, tá? O carro mais caro do mundo hoje é o Bugatti Chiron, Veyron, um desses. Então, lá no sindicato, a Varig era o Bugatti, tá? Transbrasil e VASP era tipo carro luxo no Brasil naquela época, o Ômega. A diferença era essa mesmo, tá? Bugatti, Ômega. E a Transbrasil era a TAM era aquele fusquinha que tava tentando ser alguma coisa. Era um Gol bolinha. Era um Gol bolinha. Tinha acabado de chegar, não tinha vidro nem trava, era só o volante mesmo, o câmbio, as rodas, o motor e seja o que Deus quiser. Era isso. Mas tudo bem. Aí passou, começo dos anos 2000, a Varig foi pedir arrego pro governo, a VASP foi pedir arrego pro governo, e o Fernando Henrique, até então, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, o Fernando Henrique falou assim, eu não vou dar dinheiro de graça para ninguém, tem regras. E a primeira a recusar as regras que o governo exigiu foi a Varig, porque a Fundação Rubem Berta mandava mais do que o Conselho da Companhia. Como sempre. Como sempre. Tá? Como sempre. E assim, a falência da Varig foi um choque para todos nós, porque por muito tempo os aviões da Varig ficaram parados na remota de Guarulhos. Onde hoje é o terminal novo, ali por um bom tempo, até se resolverem as situações da Varig, isso ficou assim. Aliás, foi até uma conjuntura de fatores, tá? Em 2006 eu saí do aeroporto definitivamente, por alguns motivos, dentre eles cantar rap no ônibus da TAM, não sabia que não podia. Mas enfim, eu já estava desgostoso da vida de lá, tomei umas duras que eu não queria tomar, fui embora para Recife. E eu falei que eu não queria mais trabalhar com aviação porque eu já estava empapuçado, estava de saco cheio. Porque trabalhar na aviação nos anos 90 e no começo dos anos 2000 não foi fácil. O apagão aéreo ele começou um ano antes do apagão aéreo. Escute o que eu estou falando. Em 2006, quando o apagão aéreo virou notícia, quando o apagão aéreo começou, ele já estava rolando desde aproximadamente 2003, 2004. A zona já estava instalada. Congonhas era um verdadeiro inferno. Se alguém acha ruim embarcar em Congonhas hoje, não imagina como era fazer isso no final dos anos 90, começo dos 2000. Imagina trabalhar ali. Enfim. Águas passadas, já foi. Mas tá bom. E aí quando o governo foi querer dar o apoio que precisava, porque o próprio Fernando Henrique ele entendia que Varig, VASP e Transbrasil elas haviam sido prejudicadas pelos planos econômicos Collor, Sarney, Verão, Bresser 1, Bresser 2, essas porcarias que fizeram aí, que só levaram a nossa economia pro buraco. Só que o governo tinha que criar regras. Olha, eu não tô te dando dinheiro, eu não te devo nada. Eu não vou assumir, eu não vou dar um meia-culpa de um negócio que eu não fiz.
quem fez foram os militares para lá, foi o Collor, foi Bresser, foi Sarney, então resolva com eles. Com eles, vocês têm acordo comigo, é o seguinte, eu te empresto o dinheiro, eu quero um plano de liquidez corrente para me pagar. Só que VASP e Varig não aceitaram o acordo. E a Transbrasil ficou isolada. Faliu, o comandante Omar Fontana ele já estava doente mesmo. No final das contas, tá aí. Se o governo pudesse ter salvado o Varig, poderia. Só que a história da Varig não tá só nisso. É uma mistura de soberba, má administração, desmando da Fundação Roberta. Aí tem decisões equivocadas e até falcatrua, golpe mesmo. E uma ligação muito próxima com governantes, com políticos. O comandante Rolim odiava. Eu preciso achar uma entrevista que ele deu. Eu não sei se foi para Exame, na Melhores e Maiores de 97, ou se foi na Playboy, porque a Playboy não era só uma revista de mulher pelada, tá, gente? Tinha entrevistas. E entrevistas, às vezes, muito inteligentes. Mas eu preciso achar as entrevistas do comandante Rolim e pegar esse pedaço. Ele odiava político. Ele odiava se misturar com político. Porque foi assim, a TAM era um táxi aéreo até 1976, quando um plano do governo que criou o CITAR, Sistema de Transporte Aéreo Regional, no qual criou TABA, VOTEC, TAM, qual mais? Rio Sul, Nordeste, que criou todas essas empresas. Só que até o Collor liberar tudo, e isso foi uma decisão boa do Collor, que ele liberou, flexibilizou, liberou preço de tarifa, que até então, até 91, passagem de avião era tabelado o preço. Então, e até a TAM se enfiar na ponte aérea, o preço da ponte aérea era tabelado. Varig, VASP e Transbrasil compravam, vendiam ao preço que queria. Não é o preço que queria, não. Elas vendiam o mesmo preço. O cara ia tentar comprar na Varig e não conseguia, mas aí ele conseguia pelo mesmo preço na VASP ou na Transbrasil. Ou ele tentava comprar na Transbrasil, mas aí já estava cheia a quantidade de passageiros da Transbrasil, aí ele ia lá e comprava na Varig ou na VASP, e assim ia. Mas para todos os outros trechos, independentemente de ser o pool da ponte aérea ou não, tudo era tabelado. Até o dia que o Collor falou, epa, vamos liberar os preços aí, vamos ver se vai dar alguma coisa. E aí foi quando começou a derrocada delas, porque elas também não estavam preparadas para isso. A Varig, VASP e Transbrasil, elas já estavam muito abatidas de tudo que elas passaram. Eu tô lembrando para vocês que antes do Plano Real, a gente estava falando de inflação galopante. A única diferença de Varig para VASP e Transbrasil é que VASP e Transbrasil tinha receitas em cruzeiro, cruzado, e a receita da Varig era em dólar, porque a maioria dos passageiros da Varig viajavam para o exterior. Como eu falei, a Varig tinha escritório em mais de 100 países, escritórios, voos. VASP e Varig voaram para lugares extremamente absurdos. Bangkok, Seul, Hong Kong. Hoje Hong Kong é o lugar do dinheiro, mas naquela época, calma, entendeu? Calma. É como se fosse, vamos lá, empresinha pequena. Empresa pequena hoje. A Passaredo é como se a Passaredo do nada, inventasse de voar para Dubai. Simples. Mas tudo isso com o aval do governo. Tinha o DAC que determinava a rota. VASP e Transbrasil jamais conseguiriam voar para os mesmos lugares que a Varig. VASP e Transbrasil não voariam para Miami. Transbrasil não voava para Miami, voava para Orlando, que é onde a Azul voa hoje. Só que hoje é hype voar para Orlando. Naquela época não era obrigatório. Entendeu? Tinham destinos assim que você não acreditava. Entendeu? Então assim, elas tinham que se manter voando para se manter voando. Basicamente era isso, era vender o almoço para pagar a janta, vender a janta para pagar o café da manhã, vender o café da manhã para pagar o almoço. E assim vai. A decisão mesmo, quando termina o governo do Fernando Henrique, isso eu já estou falando de 2001 para 2002, quando acabou o governo Fernando Henrique, iniciou o governo Lula. 1º de janeiro de 2003. Adivinham quem eram as primeiras empresas a estarem chorando no pé do governo? Sim, porque Transbrasil estava falida, mas foi lá. VASP ainda não tinha falido, estava quebrando, mas foram pedir arregos pro Lula.
E a única pessoa que talvez pudesse fazer alguma coisa a respeito tinha acabado de morrer, que era o comandante Rolim. Morreu em 8 de julho de 2001. Então elas pediram arrego para o governo, para o então recém-possado Luiz Inácio Lula da Silva. O problema é que agora, disclaimer, opinião minha. Minha. Tá bom? Minha. Existia um conjunto de empresas que à época se chamava Grupo Áurea, que era muito forte na região do ABC. Hoje vocês conhecem, é Grupo Constantino. Lembra? Constantino, Gol Linhas Aéreas, Breda, Princesa, qual mais? São mais de 60 empresas, tá? E naquela época já eram 36 empresas de ônibus fortíssimas no Brasil e no transporte coletivo, sobretudo nos lugares onde tinha governos ligados ao número 13 lá. Resumindo, o governo do presidente não quis muita conversa com a Varig, por consequência, não quis muita conversa com o pior inimigo do Constantino, que era o Canhedo. E a Transbrasil, que já tinha sido decretada a falência em tempo recorde de 2001 para 2002, eu tô falando, a falência, a Transbrasil encerrou as atividades no dia 3 de dezembro de 2001. Antes da metade de 2002, a falência já tinha sido decretada. E olha quanto tempo se arrastou para Varig e VASP. Então a Transbrasil não interessava para ninguém, a não ser para a família do dono. Do recém-falecido dono. Varig e VASP eram dois problemas. A família Canhedo tinha o maior patrimônio que a família Constantino queria. Empresas de ônibus. A família Canhedo é de um conglomerado de empresas de ônibus da região do Goiás. A família Constantino, um conglomerado de empresas de ônibus, cuja primeira sede é o estado vizinho, Minas Gerais. E que as duas brigavam particularmente pelos mesmos setores, Sudeste e Centro-Oeste, tanto no transporte rodoviário quanto no transporte comum, urbano, transporte coletivo, transporte municipal. A diferença é que o amigo do Lula era o Nenê Constantino. Resumindo, em 2001 a Gol foi fundada, tá? Em 2001 a Gol foi fundada. E a Gol, ela já nasceu bilionária. Não achem você que foi uma aventurazinha do Nenê Constantino. Não. Eles estruturaram uma companhia aérea desde 1998. Eles começaram um projeto da Gol. O nome Gol surgiu lá pro meio de 99, começo de 2000. Mas eles criaram todo um projeto. Eles se articularam com a Boeing, se articularam com o governo brasileiro, com o DAC, se articularam com muita gente. E dada a sangria que já estava no governo federal, ainda que, por exemplo, o Serra se elegesse em 2002, a oposição que era o PT era muito grande e eram os amigos do Constantino. Então, assim, ele tinha alguma segurança de que as coisas iam acontecer para ele. A suposta alegação de todo mundo é a seguinte: olha, o governo Lula ficou azeitando a situação da Varig de 2003 até 2006, de 1º de janeiro de 2003 até 2006, e azeitou muito bem a situação da Varig também na justiça, porque se vocês não acreditam que o governo central tem alguma influência na justiça, vocês estão sendo ingênuos. A falência da Real é um negócio bem... E a gente tá falando na época dos militares, tá? De lá pra cá, senta que lá vem história. Então, a questão é essa. Dizem que até hoje que a Varig ela não faliu à toa. Ela faliu para ser incorporada à Gol. Tanto que a massa falida da Varig foi vendida em separado. Manutenção foi saneada e vendida para um lado. Logística foi saneada e vendida para o outro. E aí o que sobrou foi a massa falida da companhia aérea,
sem as dívidas. A Gol comprou a Varig sem as dívidas. E aí o fechamento da Varig gerou o apagão aéreo, foi a venda da Varig, a finalização das atividades da Varig foi que gerou o apagão aéreo de verdade. Mas o apagão aéreo eu conto em outro vídeo. É um pouquinho de história. Então, e é uma tese que eu acredito, tá? Não é só as más línguas que contam, não. Eu vivi essa época. E é uma das coisas que me deixou bastante desgostoso da aviação, foi ver que isso poderia acontecer. Aconteceu com o emprego de muita gente, podia ter acontecido com o meu. Na época, trabalhando na Vermelhinha. Mas sim, a Varig faliu. Mas as teorias que envolvem a Varig foi... o governo quebrou a Varig. O governo não quebrou a Varig. Os governos quebraram a Varig. A Varig teve a oportunidade de ser salva, mas a Fundação Rubem Berta se recusou a aceitar os termos do governo. E no final das contas, se você for puxar do meio dos anos 70 até 2006, a Fundação Rubem Berta quebrou a Varig. Porque o Rubel Thomas, ele tentou sanear a Varig e foi praticamente expulso. E de lá para cá, foram colocadas pessoas que fizeram tentativas de mudanças profundas. Eu estava falando aqui de presidentes da Varig. Deixa eu voltar na listinha aqui. A gente estava falando, eu falei de alguns nenéns da Varig, algumas crianças que passaram por lá. Mas eu tô falando de Osiris Silva, o cara que fundou a Embraer. A terceira maior companhia aérea a terceira maior fabricante de aviões do mundo. Ele parou na Varig e não deu jeito. Eu tô falando de Fernando Pinto. Você pode não conhecer Fernando Pinto hoje, mas ele foi um cara que também tinha ideias que eram para ter mudado a Fundação Rubem Berta, mas a Fundação Rubem Berta era um feudo, uma fazenda de escravos, eu não sei. Mas era. Enquanto isso, você tinha uma TAM, que o comandante Rolim, ele era o dono, ele decidia tudo, basicamente. Ele usava um negócio chamado democracia ditatorial. Vocês decidam comigo, mas depois que eu decidi, acabou. Era o jeito que ele falava, tá? Os 7 mandamentos da TAM é um exemplo dessa democracia ditatorial dele, tá? Foi criado em conjunto, mas basicamente a assinatura do comandante Rolim era esses 7 mandamentos. Enfim, e você via a Varig ficando velha, antiquada, a Transbrasil ficando velha e tentando se renovar, e a VASP ficando velha e antiquada. No final das contas, quando elas faliram, por incrível que pareça, a Transbrasil faliu com uma frota mais moderna do que VASP e Varig faliram. Só que a Varig faliu para Gol ficar com tudo. Tudo que era da Varig, tudo que era da VASP, tudo que era da VASP está vazio até hoje. Tudo que era da Varig foi ocupado pela Gol. Hoje você chega aqui em Congonhas, tudo que tem o nome Gol era Varig. A Gol assumiu tudo que era da Varig, só não ficou com os 2 centros de engenharia e manutenção. E só não ficou com a Varig Log, que aí foi passar na mão dos portugueses. E hoje, de uma forma ou de outra, foi parar na mão do conglomerado que controlou a Azul. Então, até hoje talvez a gente já nem saiba mais quem são os donos. Mas enfim, no final das contas, não foi o governo que faliu a Varig. Foi a Varig que faliu a Varig. Foi a Fundação Rubem Berta que faliu a Varig. Lá atrás, na primeira e na segunda presidência, depois do Rubem Berta, foi que foi dado amplos poderes para a Fundação Rubem Berta, e aí... Pagode, né, meu bem? Pagode, né? É o Brasil de hoje. Então, assim, essa é a minha opinião, tá? A pessoa pode assistir o documentário da Brasil Paralelo. Eu não assisti ainda, porque eu não tenho conta na Brasil Paralelo. Vou deixar para assistir quando estiver gratuito no YouTube, se um dia ficar. Senão eu vou ter que acabar assinando, porque eu quero assistir. Mas... E amanhã ou depois vai sair documentário da Transbrasil, documentário da VASP. Eu não podia me calar isso. Mas quando saírem esses documentários, voltem aqui.
Assistam esse vídeo e me cobrem qualquer incoerência. Entendeu? A TAM ajudou a quebrar a Varig, VASP e Transbrasil. O governo ajudou a quebrar Varig, VASP e Transbrasil. Mas o governo foi o braço mais forte da Varig desde 1964 até 1994, talvez. Se eu não me engano, o último arrego que a Varig pediu para o governo foi em 97. É justo dizer que Varig, VASP e Transbrasil morreram cobrando o Estado na justiça pelas perdas daqueles planos Bresser, Collor, Verão, etc, etc? É verdade. Todas elas morreram cobrando o governo na justiça. Mas o governo do Fernando Henrique, ele veio para tentar consertar as coisas. E o governo do Lula já tinha seu eleito. E é com essa decepção que eu digo, até mais.